Sim, lá em cima a gente já inicia os trabalhos aqui, infelizmente diante de tantas incertezas econômicas, essa névoa econômica que está no Brasil no momento e uma semana de muitas declarações polêmicas, críticas, dedos sendo apontados mutuamente. A gente vai ter muitos debates importantes para estar estimulando aqui no debate hoje. Vamos falar da iminente reforma tributária. Estamos falando da reforma tributária, com certeza um desses assuntos, porque o presidente Lula tem pedido muita urgência na votação, mas o texto ainda não tem agradado todos os setores, tem que compor, tem que fazer aquele lobby, aquela ajeitadinha de lapela, meu líder, e fazer a conciliação. Mas nessa semana o governo também parece acenar para o agro, mas o setor tem dúvidas sobre o novo plano de crédito anunciado dias atrás. Por isso, a gente está aqui tendo o prazer de conversar nesse exato momento com o deputado federal Pedro Lupion, do Progressistas do Paraná, ele que é presidente da Frente Parlamentar da Agropecuária. Tudo bem, Lupion? Como é que você está? Bom dia. Tudo bem, bom dia. Parabéns aí pelo Morning Show. Sou um telespectador assíduo do programa e prazer poder falar com vocês. A honra é nossa, o privilégio é nossa. Conta pra gente, deputado, como é que o agronegócio, em linhas gerais, está enxergando essa reforma, os principais, talvez, calcanhares de Aquiles, por assim dizer, ou brechas que você acha que tem que ser endereçado o quanto antes? Bom, vamos lá. Primeiro, explicar para vocês que se tiver um probleminha de conexão, eu parei na estrada aqui no Paraná, perto de Cornélio Procópio, aqui no interior, num posto de gasolina, para falar com vocês. Tá ótimo. Vamos lá. Veja, essa reforma é uma reforma que nos gera uma preocupação enorme, algo que vai acontecer, né? Ela está precificada, vamos dizer assim, já foi aprovada a PEC principal, agora estamos tratando da regulamentação e brigando para que os pontos do agro sejam atendidos. Não só do agro, mas também para o consumidor. É o caso da cesta básica, preços justos para os alimentos, colocar as proteínas animais, a carne, nessa cesta básica, um ponto principal para nós, extremamente importante, bem como os derivados de leite, farelos, farinhas, algo que é efetivamente para cumprir o objetivo de uma cesta básica, que é dar alimento mais barato e de qualidade para a população. Além disso, a tributação do produtor rural em si. Nós conseguimos uma vitória lá atrás, na PEC, sobre a redução de 60% da alíquota, para que o produtor rural consiga ter competitividade. Conseguimos colocar essa redução de 60% na produção de alimentos e também nos insumos que nós usamos para essa produção, defendemos os interesses e a composição do cooperativismo, respeitando o ato cooperativo. Os produtores integrados, que são aqueles que engordam frango, engordam porco, estão lá numa integração com os grandes frigoríficos. Trabalhamos também na isenção dos produtores até 3 milhões e 600 de faturamento anual. Isso tudo para a gente manter a competitividade e o agro do tamanho que é. Então, a nossa preocupação é que a gente consiga manter isso nessa regulamentação. Foi feito um grupo de trabalho na Câmara. Esse grupo de trabalho atendeu poucos pontos do que nós apresentamos. Agora está naquele ponto bem que você falou de ajeitar a lapela, o colarinho, negociar com os líderes dos partidos, para que a gente consiga efetivamente atender os nossos pleitos na reforma tributária. A vantagem é que nós temos votos, esses votos fazem a diferença no plenário, os líderes sabem disso e nós vamos tentar usar toda a nossa força para que o nosso setor seja respeitado. Mas, deputado Lupion, você, na qualidade de, claro, representante máximo da Frente Parlamentar da Agropecuária, você cobrou, como bem mencionou, a isonomia do governo na questão dos juros do Plano Safra, né? Ao que você atribui a decisão do governo de criar um benefício tão diferenciado para a agricultura familiar, quando na prática, é a agricultura empresarial, corporativa, a maior responsável pelos resultados positivos da nossa balança comercial? Esse governo ele tem uma opção, ele fez uma opção, melhor dizendo. Ele optou por jogar para a bolha, trabalhar só com a sua bolha eleitoral ali. É por isso que a gente vê cenas absurdas, vexatórias, ridículas, como o MST sentado no palco ao lado do presidente da República no lançamento do Plano Safra. Criaram duas agriculturas, o MAPA com agricultura empresarial, vamos dizer assim, e o MDA com agricultura familiar. Algo que não devia ser assim, As próprias imagens que estão passando aqui do meu lado é agricultura familiar, São grandes produtores em pequenas propriedades que produzem leite, que produzem frango, que produzem suínos e que são parte da agricultura familiar, que é uma agricultura só, A gente não vê a agricultura boa e má, a agricultura do bem e do mal, a agricultura grande e pequena. Nós somos todos parte de um grande sistema agropecuário brasileiro. Infelizmente, não é o entendimento do governo. A tentativa constante de politizar esse tema, de dividir o nosso setor,
Eles não têm conseguido isso, a gente continua trabalhando em uníssono, mas garantindo para aqueles que são produtores de bem, pessoas que querem trabalhar, que querem gerar oportunidade para os outros, circular o dinheiro no grande interior do Brasil, que é o Brasil real, o Brasil de fato, e que fazem o grande sistema agropecuário. Ficou um pouco aquém do que nós esperávamos o Plano Safra, né? Os juros poderiam ser melhores, ainda mais com uma taxa Selic de 10,5%, o último Plano Safra a taxa Selic era 13%, ou seja, nós temos quase 3 pontos aí de diferenciação que poderiam ter sido descontados nos juros desse Plano Safra. Falta muito seguro, ainda mais com as catástrofes que nós tivemos, uma seca importante no final do ano, agora essa tragédia lá no Rio Grande do Sul. Então a gente precisa que o seguro funcione, falta muito. Só teve 1 bilhão executado de seguro no ano passado, esse ano foi apresentada essa conta próxima de 1 bilhão mais uma vez, a gente falou que precisava de 3, e é óbvio que com o banco na garantia, tendo seguro para a sua operação, ele empresta dinheiro mais barato. Né? Lembrando que o banco nunca vai pagar a conta, quem paga a conta é quem empresta o dinheiro, quem toma o dinheiro. Então, é importante que a gente consiga dar tranquilidade para as instituições financeiras quanto a responsabilidade do pagamento das dívidas. Né? Então, óbvio que o seguro é uma parte super importante que ficou muito aquém ainda nessa apresentação do Plano Safra. Deputado Lupion, vou trazer aqui também a nossa bancada para interagir com você, tirar todas as dúvidas e entender as projeções para o setor agroalimentar olhando adiante, com o nosso Felipe Monteiro começando os trabalhos aqui. Talvez aqui com algum comentário no tocante ao MST, Pepe. Bom dia, deputado Lupion. Prazer estar com você nesta manhã. Eu queria colocar alguns pontos, né, antes de fazer a minha pergunta. O primeiro ponto é o seguinte: quando você olha a situação do agronegócio no Brasil, você vê que é um setor que deu certo. E você vê que é um setor que deu certo porque muito o Estado ajudou. Caindo por terra esse argumento liberal de que os setores se desenvolvem sem a ajuda do Estado. Quando você pega, por exemplo, o plano Safra de 500 bilhões de reais, o maior plano Safra da história do Brasil, você vê que o setor de agronegócio precisa, sim, da ajuda do Estado e se retroalimenta dessa ajuda. O Embrapa é um exemplo disso. As terras do Brasil eram terras muito ruins. O Embrapa ajudou com pesquisa de ponta, fazia com que a terra fosse uma terra plantável, né? Ou seja, o Estado tem uma ajuda muito grande. Aí tem um ponto que você colocou, que eu queria só discordar de você, com todo respeito, claro, dizendo que a agricultura familiar é uma a ajuda do governo mais para a agricultura familiar seria um equívoco, porque o agronegócio é único, não é? Eu queria só reiterar o seguinte: tem um estudo do IPEA que fala que a agricultura familiar responde por 70% do alimento na mesa do brasileiro. Tudo bem que eu já vi que esse número está superestimado e o número seria da casa dos 30%. Mas, mesmo assim, né, mostra a relevância da agricultura familiar. E um ponto que eu queria colocar para você que eu concordo, né, é que, em vez de a gente discutir coisas profundas, eu acho que o agro, por exemplo, precisa ter um seguro estruturado, seguro agrícola. Né? No mundo todo, quem paga o prêmio do seguro agrícola é o país. Né? E no Brasil, essa estruturação do seguro agrícola ainda não tem sido feita de forma efetiva. Né? Tanto é que você reclamou do seguro agrícola. Você não acha que o governo deve avançar nessa agenda do seguro agrícola de uma forma muito melhor? Bom, vamos lá. Primeiro, começar pela agricultura familiar. A tua resposta, vamos lá, melhor, tua colocação sobre a agricultura familiar é justamente o que o governo tem feito, tentar dividir o que é agricultura familiar e o que é agropecuária. O que eu disse e o que eu reitero, lembrando que eu sou do estado do Paraná, que é um estado que tem 300 mil propriedades rurais, 95% delas de agricultura familiar, e sou um defensor da agricultura familiar como todos os outros. Nós não queremos a divisão do sistema. Nós entendemos que não precisa ter uma agricultura familiar e uma agricultura empresarial. Precisa ter um plano safra para cada um. A gente quer que seja tudo uma coisa só, que seja uma... Travei aqui, não sei se vocês estão me ouvindo ainda. Ouvindo bem, deputado Lupion, pode prosseguir, por favor. Então vamos lá. A gente quer que seja uma coisa só, que o agronegócio, a agropecuária brasileira seja considerado um sistema agropecuário só. Então não tô falando contra a agricultura familiar, pelo contrário. Eu disse que hoje a agricultura familiar está tão tecnificada, está tão modernizada, que são pequenos proprietários, mas grandes produtores, principalmente os produtores integrados. Então, nós concordamos no que nós estamos dizendo, não vamos fomentar a divisão do setor aí.
Segundo, seguro, concordo com tudo que você disse. Estive, inclusive, na semana passada com uma delegação grande aqui do Brasil, de entidades representativas tratando de seguro nos Estados Unidos, tentando aprender um pouco o que é o sistema de seguro deles lá, para que a gente consiga modernizar o nosso sistema de seguro aqui. E terceiro, eu sou contra subsídio, eu acho que a gente não tem que ter subsídio. Agora, é óbvio que, como política de Estado, o Plano Safra tem um papel extremamente importante na capacidade de equalizar juros para que a gente consiga ter acesso a juros mais baratos nas operações financeiras. E é aí que o governo põe o dinheiro. Quando o governo fala de 500 bilhões, não é nada de dinheiro do governo isso. O que tem de dinheiro público nisso, de dinheiro do governo nisso, são 16,4 bi de equalização dos juros, que é o que o governo efetivamente coloca nas instituições financeiras para equalizar a diferença entre a taxa de juros e o juro real que o produtor vai pagar para emprestar esse dinheiro. Isso vai possibilitar um volume de negócio de 500 bilhões. É única e exclusivamente isso. O que eu estou dizendo é que a gente vive num país em que a gente não chega a 3% de subsídio da produção agropecuária, enquanto os nossos concorrentes, como é o caso da União Europeia, têm mais de 15%. E não defendo isso. Eu sou formado na Friedrich Naumann, na Alemanha, em economia liberal. Então, Deputado Lupion, eu sou contra que haja isso e acho que o... Oi? Pode concluir o raciocínio só para a gente seguir estimulando o debate aqui. Muita gente querendo fazer outras questões, são muitos temas, mas concluindo o raciocínio, por favor. Não, concluindo o raciocínio, eu acho que o Plano Safra tem que ser, e o subsídio do Estado, ou o apoio do Estado, tem que ser para o pequeno. O grande se vira e consegue acessar crédito com mais garantias. Trazendo mais um elemento aqui para a discussão, antes da gente trazer o nosso Palumba, Jess Humano, Bruno Pinheiro, diretamente de Brasília. Vale a pena mencionar aqui para vocês, não sei se vocês estão sabendo, que o MST vai promover um encontro de pré-candidatos próprios às eleições municipais. E a reunião, pelo visto, vai acontecer na próxima semana em Guararema, no interior de São Paulo, e a ideia é que os sem terra consigam representação nos cargos de vereador, de prefeito, de vice, quem sabe. Entre 500 e 700 pré-candidatos estarão concorrendo a essas eleições. A ver, Jess Peixoto, aqui antes de você fazer a pergunta para o Lupion, resta saber, né? Agora, resta saber por qual partido essa gente do MST vai concorrer, né? Ou será que eles vão invadir a legenda de partidos improdutivos? Porque não vai faltar opção nesse caso, não, Jess. Não vai faltar opção. Nossa, excelente essa aí dos partidos que eles vão invadir. Fico pensando, será que esse partido é vermelho? Certeza. Deputado Lupion, um prazer estar com o senhor aqui. Parabéns pelo trabalho que tem feito. E a minha pergunta, ela tá ligada ao MST. Nós temos visto aí uma aproximação do governo federal com o MST, algo que é histórico, tá ligado muito ao PT. Já aconteceu nos governos anteriores. Nós vimos o Stelli até indo para a China, da delegação presidencial, está lá presente. Nós temos visto cada vez mais um discurso agressivo com o agronegócio e as invasões de terra aumentando. Tendo em vista que esse grupo está invadindo mais, esse grupo ele está tentando agora mais deixar os produtores, os fazendeiros, muitas vezes constrangidos e com medo em suas propriedades de terra. E agora nós vemos o governo também tá ali, até saiu uma matéria hoje, que o PT está escalando Dream Team, os time dos sonhos, para ir trabalhar, para ajudar nas campanhas desses representantes do MST, que seriam os pré-candidatos, os 700 pré-candidatos. Como que o senhor, como presidente da Frente Parlamentar da Agricultura, como que o senhor encara essa perspectiva do MST entrar nas eleições de cabeça, com apoio em tudo? E como que você vê? Será que é legítimo um grupo que é quase uma organização terrorista fazer parte desse jogo como se democrático fosse? Tá com medinho, né, Jess? Eu tenho medo do MST mesmo. Ela não te atrapalhou. Eu tenho medo da MST mesmo. Tá com medinho, né, Jess? Tenho muito medo da MST. Tem medo da democracia. Invade terra, Deixa eu invadir a casa dele que ele muda de ideia. Queima. Você tem medo da democracia. Quem tem é você, que não deixa a pessoa falar. Agora que ele tá entrando nas eleições, agora que o MST tá entrando nas eleições de forma legítima, você tá com medo. Tá querendo criminalizar o movimento social. A fala é dela. Movimento social, Pepe, invadir terra, sequestrar fazenda, queimar. Vale a pena mencionar aqui, papapera lá só um pouquinho, meu caro Quando o presidente... Papapera lá um pouquinho. O MST, vamos ser sinceros aqui, virou uma máquina de política e de negócio, muito mais do que um movimento social, né? Exato. Vale ressaltar que o MST tem ações na B3, tá? Só pra gente ter isso muito bem claro. Mas a gente quer ouvir, claro, o nosso convidado aqui, deputado. Dá pra ter ação da B3 sendo picareta, sendo criminoso, dá? Essa é a pergunta, claro que não. Será? Vou pegar pipoca aqui, tô adorando. Vou continuar aqui assistindo. Vem com a gente que o negócio aqui rende, meu querido. Alô, Pião, comenta aí pra gente, o buffet tá servido, fica à vontade aí. Vamos lá, gente.
O MST tem representantes no Congresso Nacional também. Nós nos enfrentamos todos os dias. Né? Tem deputados que saíram debaixo da lona ali que representam o movimento lá em Brasília, dentro do Congresso Nacional. O que causa estranheza, e aí não vou entrar no tema de democracia, do que é, do que pode, do que não pode, porque realmente o assunto não é esse. É um movimento que se recusa a ter, por exemplo, uma personalidade jurídica para não ser responsabilizado pelos crimes que comete, ter o direito de participar efetivamente de uma campanha eleitoral. Né? Então, são integrantes que querem disputar a eleição que não disputem sob a bandeira do movimento, que eles não querem que seja reconhecido juridicamente para não ser responsabilizado. Então, aí tudo bem, aí pode disputar, não tem problema nenhum. Agora, é óbvio que a preocupação fica em relação à possibilidade de criar-se uma vinculação política, que eles já participam, tem vários parlamentares do PT, do PSOL e de outros partidos de esquerda que são ligados ao movimento, mas que a gente sabe que está cumprindo o seu objetivo principal, que é o movimento político. Né? Não é por reforma agrária, sempre foi por ocupar espaços, por política, e tanto que os títulos todos que foram concedidos aí nos últimos anos a assentados para que eles se tornem produtores rurais de fato, são questionados por esses mesmos que dizem que é um movimento pela luta pela terra. Deixou de ser há muito tempo, um movimento hoje com fins estritamente políticos, por massa de manobra política, por possibilidade de ocupar espaços políticos e que fica brigando com o governo para ter mais e mais espaço, mais e mais cargo, mais e mais condições de ocupar o poder. Então, estão fazendo nada mais do que o previsto que eles já fariam, que agora é tentar aí disputar eleições para ocupar espaços nos municípios também, porque eles já fazem isso há bastante tempo, nem precisava ter um anúncio em relação a isso. Esse é o nosso deputado Pedro Lupion, presidente da Frente Parlamentar da Agropecuária, 10 horas e 20 minutos aqui no Morning Show. Antes da gente se despedir, esse programa aqui coloca uma importância redobrada na precisão e a partir do comentário aqui do contraponto do nosso xodó Felipe Monteiro, vale a pena mencionar que o movimento optou por entrar no mercado financeiro através do chamado CRA, né, que são aqueles certificados de recebíveis do agronegócio. É na primeira vez em que o MST buscou esses recursos para suas cooperativas. Só reiterando. Sim. Do agronegócio. Tá? Do agronegócio, bem colocado. Na primeira vez em que o MST buscou esses recursos para suas cooperativas, lá em 2021, o MST arrecadou algo em torno de 17,5 milhões de reais. Na mais recente ação, em novembro do ano passado, o movimento arrecadou mais de 3 milhões e meio de reais. Na Bolsa de Londres, as próprias ações do MST estão listadas com o código RC67. Então, os caras estão bem antenados aí nessa era do agronegócio, das grandes propriedades rurais, que são a tônica no nosso Brasil, e do grande agronegócio, e ainda assim ficam pagando de movimento social oprimido. A ver. E viva o capitalismo. E os produtores do Sul sofrendo, né? Me ajuda, Lupion. Vamos estender as mãos para os nossos irmãos gaúchos, não podemos esquecer isso jamais e manter isso como prioridade máxima. Tamo junto, obrigado pela presença aqui hoje. Sem dúvida, essa é nossa... Só para falar do Rio Grande do Sul, 2 Vai que minutos. É sua. Essa é nossa briga principal de momento. Nós temos brigado para que haja um socorro emergencial aos produtores gaúchos. É óbvio que a gente está preocupado também com as cidades, mas tem que lembrar os produtores que perderam muito, inclusive tiveram suas terras lixiviadas, ou seja, todo o solo produtivo foi embora. E lembrando que nós conseguimos evitar a maior barbaridade dos últimos tempos desse governo, que era usar 7 bilhões e 200 milhões de reais do decreto emergencial do Rio Grande do Sul para comprar um arroz que não precisava. E aí fica a pergunta, não era o MST o grande produtor de arroz, o maior produtor de arroz do mundo? Cadê esse arroz? Boa pergunta, boa pergunta. A gente segue adiante, minha diretora Helena. Podemos? A gente agradece demais, Lupion. Obrigado. Boa viagem aí. Proteja-se e siga firme e forte na atuação que o Brasil agradece. Seguimos juntos. Portas abertas aqui no programa. Um abraço a todos aí.